Você sabe dizer qual foi o ano mais longo da história? E o mais curto? Esse tema tem desdobramentos tão interessantes que não resisti em trazê-lo aqui. Ele explica como, por exemplo, Guilherme III da Inglaterra chegou à Inglaterra 6 dias antes de ter partido da Holanda em 1688. Explica também como tanto Shakespeare como Cervantes morreram exatamente na mesma data, 23 de abril de 1616, embora Cervantes tenha, na realidade, falecido 10 dias antes de Shakespeare, no tempo real. É o que eu vou contar nesse vídeo. Para aqueles que ainda não nos conhecem, o objetivo desse canal é trazer a informação que vocês dificilmente encontram nas outras fontes. Então, se vocês quiserem se manter sempre atualizados sobre o outro lado da notícia, considerem se inscrever no nosso canal. O ano 46 a.C. foi o último ano do calendário romano pré-juliano. No início do ano 46 a.C., Júlio César derrotou os últimos seguidores de Pompeu Magno, no norte da África e no Ponto. Todos os seus inimigos foram derrotados ou forçados à submissão. Foi um ponto de virada na história de Roma. Haveria ainda uma rebelião menor posterior na Espanha, mas a ideia era de vitória plena. Mesmo antes de César retornar a Roma, o Senado já lhe ofereceu o prolongamento do seu título de ditador, que era de apenas 6 meses, numa situação de emergência, por mais 10 anos. Assim, o Senado procurava manter César sobre a lei, pois, embora ele na prática não precisasse de autorização do Senado, já tendo na prática poder absoluto, tendo os poderes sido concedidos pelo Senado, ficava a aparência de poder senatorial, de legalidade. O Senado, assim, ganhava tempo e poderia revisar a situação no futuro, caso o poder de César diminuísse. Com os poderes de ditador, César passou a implementar diversas reformas. A reforma que provavelmente foi a mais ambiciosa foi a de reformar o calendário romano, que era desfuncional. Era um calendário lunar que seguia as fases da Lua. Lua nova, a lua cheia e vice-versa. Mas as fases da Lua não se alinhavam com o ano solar, o que o fazia se dessincronizar com as estações do ano, e os festivais de colheita não caíam mais na época da colheita. O calendário romano esteve em uso por séculos, mas ele era tão confuso que os romanos comuns nunca sabiam, na verdade, que data era. Para alinhar o ano lunar com o ano solar, era trabalho do Pontífice Máximo e dos seus auxiliares adicionarem 10 dias por ano ao calendário quando necessário. Normalmente eles faziam isso após fevereiro. Isso, no entanto, gerava problemas com os contratos. Como o Pontífice Máximo podia controlar os dias dos meses, ele podia alterar também o tempo dos contratos, o que criava um certo grau de incerteza que era prejudicial à economia. O Pontífice Máximo também costumava prolongar o ano em que seus aliados políticos estivessem no poder e o encurtaria quando seus oponentes governassem. Logo, um dos objetivos da reforma era acabar com essa interferência humana. Ocorre que César era o Pontífice Máximo, e ele esteve ocupado liderando campanhas no exterior por cerca de 15 anos, o que deixou o calendário romano 3 meses fora de sincronia com o ano solar. Mas César acabara de passar uma temporada no Egito, onde conheceu o calendário quase perfeito dos egípcios, de 365 dias, um calendário solar. César então mandou vir para Roma um astrônomo egípcio, Sógenes de Alexandria, que o ajudou a desenvolver um novo calendário romano baseado no sistema egípcio, ou seja, solar. Em referência a essa reforma, Cícero então brincou que esse homem agora desejava controlar as próprias estrelas. Lembrem que Cícero era o líder de fato do Senado e ele sempre tinha um temor dos poderes muito grandes de César, né? Mas o calendário egípcio ainda tinha algumas falhas. Ele dividia o ano em 12 meses de 30 dias, e daí adicionavam 5 dias extras no final do ano para completar os 365. Mas César, sabendo do problema dos dias adicionais, que em Roma seriam administrados pelo Pontífice Máximo, quis um calendário onde essa adição fosse automática, não necessitando da intervenção de ninguém. Para isso, criou 5 meses com 31 dias. Como fevereiro era considerado um mês de azar, ele foi reduzido por razões de superstição a 28 dias, com ampliação de mais 2 meses para 31 dias. Mas Sógenes de Alexandria alertou que mesmo esse calendário, como o egípcio, era imperfeito e levaria a uma desincronização, pois o ano solar, na verdade, teria não 365 dias, mas 365,25 dias.
Como o antigo calendário romano, os dias extras eram adicionados no mês de fevereiro, a ideia foi adicionar um dia extra ao mês de fevereiro a cada 4 anos, os anos bissextos. Tudo combinado, restou o problema de que a data atual estava 3 meses fora de sincronia, pois César queria que o ano começasse no mês de janeiro e não em março, como era costume no calendário romano. Para resolver esse problema, César adicionou 90 dias extras no ano 46 a.C., tornando-o um ano com 445 dias, 25% a maior do que um ano normal. César chamou o ano 46 a.C. de último ano de confusão, mas os romanos simplesmente o chamavam de ano da confusão, ou annus confusiones, o ano mais longo da história humana. No dia 1º de janeiro do ano posterior, 45 a.C., o novo calendário passou a ser empregado e passou a ser conhecido como calendário juliano. E isso foi uma grande reforma. Os romanos davam aos 6 primeiros meses do ano nomes em homenagem a deuses. Então, Júlio César nomeou o 7º mês, julho, em homenagem a si próprio. E o 8º mês, agosto, posteriormente foi nomeado em homenagem a seu sobrinho, o primeiro imperador de Roma, Otávio, que se autoconcedeu o título de Augusto, pelo qual inclusive ficou mais conhecido. Foi, por exemplo, o imperador que decretou o recenseamento que levou os pais de Jesus a Belém, conforme os evangelhos. Observe-se que os romanos ainda não tinham uma semana planetária de 7 dias como a nossa. Mas qual seria o ano mais curto da história? Nos séculos seguintes, os astrônomos descobriram que ainda havia um erro no calendário juliano, pois o ano solar não tem 365 dias e 6 horas, como considerado por César, mas somente 365 dias, 5 horas, 48 minutos e 46 segundos. Com isso, o calendário juliano ganhava um dia a cada 128 anos. O primeiro concílio de Niceia, em 325 d.C., determinou que todos os cristãos comemorassem a Páscoa no mesmo dia. Mas o excesso de dias bissextos introduzidos pelo algoritmo juliano fez com que o calendário se desviasse de tal forma que o equinócio de primavera do norte estava ocorrendo bem antes de sua data nominal em 21 de março. Essa data era importante para as igrejas cristãs porque é fundamental para o cálculo da data da Páscoa. O problema foi resolvido com o calendário gregoriano, que foi introduzido pelo Papa Gregório XIII através da bula papal Inter Gravissimas, datada de 24 de fevereiro de 1582. O calendário gregoriano introduziu apenas uma correção no estabelecimento dos anos bissextos do calendário juliano. Ao invés de termos um ano bissexto de César a cada 4 anos, os anos exatamente divisíveis por 100 deixam de ser bissextos, a menos que também sejam exatamente divisíveis por 400. Por exemplo, os anos 1700, 1800 e 1900 não são anos bissextos, mas o ano 2000 é. Quando o novo calendário foi colocado em uso, o erro acumulado de 13 séculos desde o Concílio de Niceia foi corrigido com uma exclusão de 10 dias. Para realinhar a data da Páscoa, Gregório XIII tirou 10 dias do ano 1582, de modo que a quinta-feira, 4 de outubro de 1582, foi seguida pela sexta-feira, 15 de outubro de 1582. Por isso, o ano 1582 seria o ano mais curto da história, com apenas 355 dias. No entanto, isso não ocorre porque, como já vimos, os anos anteriores a 46 a.C., quando Júlio César deixou de adicionar os 10 dias anuais, que ele deveria ter feito como Pontífice Máximo, também tiveram 355 dias. De modo que não há um ano mais curto, mas vários. Provavelmente houve 10 anos de 355 dias. 9 antes de 46 a.C., provavelmente, mais o ano 1582. No entanto, Inglaterra, Irlanda e as colônias britânicas mudaram o início do ano para 1º de janeiro em 1752. Portanto, nesses locais houve um ano mais curto, que foi 1751, com apenas 282 dias. Devido à sua simplicidade e precisão, o calendário gregoriano é usado em quase todo o mundo moderno. A reforma foi adotada inicialmente pelos países católicos da Europa e suas possessões ultramarinas. Nos 3 séculos seguintes, os países protestantes e ortodoxos orientais também adotaram o que chamaram de calendário aprimorado, sendo a Grécia o último país europeu a adotar o calendário somente para uso civil em 1923. No entanto, apesar de sua óbvia desvantagem, o calendário juliano ainda é usado na Igreja Ortodoxa Oriental e pelos berberes, e foi o calendário oficial da Rússia até a Revolução Bolchevique de 1917. As confusões com o dia de início do ano.
O maior problema com os calendários era que os países usavam diferentes dias para iniciar o ano, o que fazia os escritos serem datados pelo menos com 2 datas. Os eventos da Europa ocidental continental são geralmente relatados na história da língua inglesa como ocorrendo no calendário gregoriano. A confusão ocorre quando um evento afeta 2 locais que adotam calendários diferentes. Por exemplo, Guilherme III da Inglaterra partiu da Holanda em 11 de novembro de 1682, pelo calendário gregoriano adotado na Holanda, e chegou a Brixham, na Inglaterra, em 5 de novembro de 1682, pelo calendário juliano, que na época ainda era adotado na Inglaterra. Ou seja, ele teria chegado 6 dias antes da sua partida. Shakespeare e Cervantes aparentemente morreram exatamente na mesma data, 23 de abril de 1616. Mas Cervantes faleceu, na verdade, 10 dias antes de Shakespeare, em tempo real, já que a Espanha usava o calendário gregoriano e a Grã-Bretanha usava ainda o calendário juliano. Essa coincidência encorajou a Unesco a fazer o dia 23 de abril o Dia Mundial do Livro e dos Direitos Autorais. A vantagem do calendário gregoriano é que ele é bastante simples e se aproxima muito do tempo do ano solar ou tropical. O ano civil médio no calendário gregoriano tem 365,2425 dias de duração, enquanto que o ano solar, determinado pela revolução da Terra ao redor do Sol, tem, na verdade, um pouco menos, 365,2422 dias. Ou seja, o calendário gregoriano ainda fica com 3 dias a mais a cada 10 mil anos. É algo que provavelmente nós podemos suportar. Ou você acha que nós devemos fazer uma outra reforma do calendário? Diga aí para nós nos comentários. Bom, amigos, obrigado por terem assistido o vídeo até aqui. Se gostaram, não se esqueçam de deixar um like e considerem se inscrever no nosso canal. Muito obrigado e um grande abraço a todos.